Oi gente, então, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que me perseguiu ao longo de toda a minha vida e é uma coisa na qual tem sido trabalhada, que é a comparação. Eu fui filha única até meus 15 anos, então pequena não tinha muito esse problema de me sentir comparada, porque eu era a única filha de casa, eu era a única neta da família. Mas desde que eu fui pra uma escola um pouco maior, eu me deparei com uma realidade que era completamente diferente da que eu tinha em casa, porque eu não era a única pessoa do universo. E aí eu acho que eu já falei isso aqui no canal, mas eu comecei a andar com algumas pessoas que me julgavam porque eu tinha dente separado, ou então porque eu não tinha o celular que eles queriam que eu tivesse, ou não usava as marcas de roupa que as pessoas usavam, e eu comecei a me amoldar um padrão para que eu fosse aceita por essas pessoas. Era no nível de eu namorar uma pessoa que gostava de rap, então eu sabia todos os raps do universo. Mas aí o outro gostava de sertanejo, então eu sabia todos os sertanejos do universo. E aí eu conheci uma menina que era muito legal e muito popular, e eu queria ser muito amiga dela, então eu começava a falar como ela, me vestir como ela e agir como ela. E isso era uma coisa que era muito ruim. Outro fator também que gerou muita comparação na minha vida eram as redes sociais. Então eu olhava a vida das pessoas e eu julgava elas como se elas fossem perfeitas. E eu comparava com a minha vida e eu via que não era tão perfeita assim. Eu reparei isso muito também quando os filtros começaram a ser usados. E eu ficava, gente, mas o sol pra mim não é tão amarelo, o céu não é tão azul assim, a grama não é tão verde. E o que tá acontecendo, o que tem de errado com a minha vida. E sendo assim, ao longo da minha vida eu sempre fui uma pessoa que me diminuí muito pra caber no mundo dos outros. E isso me afetou tanto que quando eu cheguei perto de fazer 17 anos, eu tive um encontro com Jesus, com a pessoa Jesus, não com a igreja, porque eu já tava há um ano na igreja. Um dia eu conto meu testemunho pra vocês. E naquele dia eu entendi que eu não conhecia e eu não me conhecia. E foi quando eu decidi tirar um ano inteiro pra poder descobrir quem eu era, e não quem as pessoas queriam que eu fosse. Então nesse período foi muito bom pra mim, porque eu consegui descobrir o que eu gostava de fazer, o que eu gostava de assistir, as roupas que eu queria usar, o estilo de música que eu gostava de ouvir e outras coisas que me levaram a entender a Rafa que eu fui criada pra ser. Mas ainda assim eu reparo que de tempos em tempos a comparação condenativa é uma coisa que me dá uma mordida às vezes, e a minha tendência é sempre me diminuir. E eu vi que isso acontecia muito, principalmente porque eu tinha medo de ser abandonada. Então teve até um período do meu relacionamento com Deus onde eu achava que porque existiam pessoas que liam mais a Bíblia ou porque oravam mais tempo do que eu, Deus me deixaria por causa dessas pessoas. E isso vinha sempre de uma forma condenativa. E nessa semana, Deus falou umas coisas comigo que eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que pode ajudar algumas pessoas. Eu vejo muitas meninas, principalmente, que se comparam muito com as outras e que tentam entrar num padrão, seja de corpo, de feed do Instagram ou de estilo, e esse padrão talvez não seja o padrão que Deus tem pra você. Nessa semana, o Júlio, meu namorado, falou sobre uma pessoa que tava lendo muito a Bíblia e na hora ele viu que eu fiquei mais calada quando ele falou isso. E aí ele perguntou, Rafa, você ficou chateado com o que eu falei? E aí eu, na hora, tentando entender o que eu tava sentindo, eu falei, Ju, eu me senti comparada. E foi aí que o Júlio soltou um chablau na minha cara. E ele falou uma frase que eu fiquei tipo, ai? Mas que logo depois que ele terminou eu falei, Ju, repete isso porque eu preciso anotar. E a frase que ele soltou foi essa. Rafa, enquanto você se comparar de forma condenativa, você nunca vai ter referência. E sem referência você não vai ser ninguém. E eu nunca tinha parado também pra perceber que a fé cristã, ela é baseada sim em referências e inspirações. Porque sendo cristã, meu maior objetivo é conhecer a Cristo e me parecer com ele. E porque na Bíblia a gente vê pessoas como Paulo, por exemplo, que falam, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, basicamente, ter inspirações é uma coisa saudável para que você cresça. E eu comecei a refletir naquilo e pensar qual seria a maior diferença entre comparação e inspiração. Então eu cheguei à conclusão de que a comparação, ela parte de um pressuposto de que um é melhor do que o outro. Ou alguém faz alguma coisa melhor do que você, ou alguém tem uma coisa melhor do que você, ou alguém é melhor do que você. E já a inspiração, ela vem de um pensamento completamente diferente, onde você deve se perguntar, o que eu posso aprender com o que aquela pessoa tem ou faz de melhor? E isso muda completamente as coisas. É como se já não fosse suficiente, eu tava lendo a Bíblia nessa semana, e eu amo a capacidade que a Bíblia tem de ser um livro que você lê a mesma coisa várias e várias e várias vezes, e ela sempre vem com um significado completamente diferente. E a prova disso é que eu tava lendo Gênesis 1, que é a criação da Terra, e uma frase falou muito comigo. Gênesis 1:11. Então Deus disse, produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com semente e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. E no 12 ele repete a mesma coisa e no final diz, e Deus viu que isso era bom. Eu já tinha lido esse texto 1 milhão de vezes, e já tinha escutado essa história 1 bilhão de vezes, e pra mim era só mais um versículo onde Deus falava, haja isso e ouve isso, haja aquilo e ouve aquilo, mas, cara, isso falou muito com relação à comparação comigo, por causa de uma simples frase que era, cada uma conforme a sua espécie. Na hora, eu senti o Espírito Santo falando comigo, Rafa, não se compare, porque dentro de você tem uma semente que é pra uma árvore que produz um fruto específico. Não importa
quanto uma laranjeira vai fazer um esforço pra dar um limão, ela não vai dar um limão. Meu Deus, mas o limoeiro dá os limões maravilhosos, eu só dou laranja e eu queria muito dar um limão. Isso não vai mudar o fato de que ela é uma laranjeira. Isso só vai fazer com que ela saia do propósito dela e que ela viva infeliz e incomodada porque ela não faz aquilo que ela talvez gostaria de fazer. E nem faz com o coração aquilo que ela foi criada pra fazer. E se a gente for parar pra pensar, a única coisa que um galho da laranjeira precisa fazer pra dar uma laranja é permanecer no tronco. E Jesus fala isso ao nosso respeito quando ele fala que ele é a videira. Lá em João 15, ele fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. E no 5, ele fala: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pra gente dar os frutos que a gente foi criado pra dar, a única coisa que a gente precisa fazer é permanecer em Cristo. Enquanto a gente perde nosso tempo olhando pro que outra pessoa tá fazendo, pro ministério de outra pessoa, pro Instagram de outra pessoa, ou pro namoro da outra pessoa, a gente perde a essência daquilo que a nossa vida deveria estar frutificando. E nesse mesmo dia eu fui ler Salmos e a Bíblia faz outra comparação com aqueles que permanecem em Deus. E ele usa de novo a metáfora de uma árvore. E ele fala em Salmos 1, versículo 2, que essa pessoa é uma pessoa que tem prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Ou seja, leia a Bíblia. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Permanecer no Senhor, buscar um relacionamento com Cristo e ler a Bíblia é tipo a base para que você prospere. E é o fundamento para que a gente consiga ser tudo aquilo que nós somos criados para ser. E se você ainda não descobriu a sua essência, se você também é uma pessoa que sofre muito com comparação de forma condenativa e que tenta se mudar tanto para poder agradar as pessoas que não sabe nem mais quem você é, tá tudo bem. Uma semente, enquanto uma semente, ela não sabe qual tipo de árvore vai ser. Então não se preocupa em ser a melhor árvore do mundo, de ser a melhor árvore do jardim, mas se preocupa em ser uma semente que vai criar raízes num solo fértil. Sabe, eu sinceramente sou apaixonada pela criatividade de Deus e eu acho genial que naquele momento em que ele falou pra terra dar vegetação, Deus não limitou o pensamento dele a um padrão. Deus não limitou o pensamento dele a somente uma árvore, somente a um fruto. Deus criou uma variedade tão linda de frutos e frutas e flores e árvores que eu sinceramente não quero só ser uma pessoa igual a todo mundo, mas eu quero ser a melhor versão da Rafa que Deus me criou pra ser. E eu espero do fundo do meu coração que através desse vídeo você queira isso também. E é isso. Seria muito importante pra mim se você deixasse nos comentários aquilo que você quer ver aqui no canal. Seja relacionado à fé cristã, a relacionamentos, a amizades, a coisas práticas, a dicas, a mim, de curiosidades que vocês tenham. Falem aí embaixo pra mim os vídeos que vocês querem ver aqui. Então é isso, me ajudem aí, por favor. Se você gostou, clica no gostei. Se você é novo, bem-vindo e pode se inscrever aqui embaixo. Se você é antigo, é nóis, você já é de casa. E é isso, Jesus ama muito vocês e quer que vocês descubram seu propósito nele. Até o próximo vídeo!